piscando, diga assim: hoje, em nome de Jesus, é noite de vitória. Agora eu quero ver as palmas de glória. Palmas de glória. Ai, vem cá, pastéia. Orianda se me canta lapalhas. Jesus, ele está nesse lugar, irmãos. Amém? Por esses dias, louvado seja Deus. Deus lá na igreja, o Senhor, por misericórdia, ele me mostrava um anjo no meio da igreja. E no meio da igreja, o anjo, o pastor, alcançava lá e tocava de uma irmã e tirava algo do corpo da irmã. No outro dia, o Senhor me revelava eu no altar, eu orando, e o Senhor me mostrava os urubus voando na frente da igreja. Eu passava para a igreja. No outro dia, quando ele pensou, eu estava minha mãe, que eu vou lá pegar minha mãe em casa, que eu vou subindo, o urubu pousado na casa de cima, na minha casa. Eu disse: mãe, é para lá, mãe. Queima ele. Deus me mostrava o bicho, o urubu voando para lá e para cá. Olha tanta cada urubu pousado, onde o urubu está. Amém? Isso também, irmão, nos adversos, para ele fazer o que mais? Orar um pouquinho a mais. Amém? Não é para se aparecer, irmão, não é para se engrandecer, não, mas é a nossa necessidade nesses últimos tempos. Parece que quando nós chamamos a igreja para orar, mais a igreja se afasta, mais a igreja fica em casa, mais a igreja às vezes fala assim: não, é oração, não vou lá não, parece que vai morrer. Não é maravilhoso falar com Deus? É ou não é? Nesse domingo, se não for nesse, é no outro, vai ser lá um domingo, oração das 7 da manhã, 7 da noite, irmão, nós coloca direto. Amém? Para quê, pastor? Para quê? Para quê? Amém? Tanta obra de bruxaria, irmão, tanta obra da banda daqui, banda atingindo. Amém? Eu não entendo, louvado seja Deus. Eu sei que é normal. O apóstolo Paulo, quando ele tinha uma enfermidade, a Bíblia diz que ele foi conversar com o Senhor: Senhor, o Senhor tem me usado, pessoas são curadas, mortos ressuscitam, mas o diabo tem debochado de mim. Aí o Senhor dá a resposta a ele: Paulo, a minha graça te basta. Amém? Pode sentar um pouquinho, já a gente ora. Eu sei que vocês gostam de orar, irmãos. Amém? Paulo, a minha graça te basta. Paulo não questionou mais. Amém? Também vi meu testemunho, uma coisa maravilhosa, um pregador cego. Amém? Aonde ele ia pregar, todo mundo levava ele segurando nas mãos, botava ele lá no altar, ele começava a fazer a obra, ele começava a orar. De repente ele só fazia perguntar: um já vomitou o câncer, ele ficava perguntando. Aí um certo dia ele ficou em casa, ele foi conversar com Jesus: Jesus, vamos fazer uma ceia. O Senhor tem me usado, muitas pessoas cegas estão enxergando aí, paralítico ter levantado, e eu aqui, Senhor, cego, sem poder fazer nada. Jesus falou: pronto, tá bom, você quer parar de pregar? Se o Senhor não me curar, eu vou parar de pregar. O Senhor falou: primeiro eu te mostro logo uma visão, você vai enxergar agora, e depois você me dá a sua resposta. Jesus começou a mostrar para ele, amém? Um homem sendo crucificado, um homem apanhando, o escravo sendo pregado nas mãos, a coroa de espinho. Ele disse: está vendo aí agora? O que é que você está vendo? Eu estou vendo um homem apanhando muito, eu estou vendo um homem sofrendo assim, dessa forma, assim. A Jesus falou: agora me dá a resposta, porque esse homem sou eu morrendo na cruz para te salvar. Agora me dá a sua resposta. Você quer pregar o nome? Diz: não, Senhor, eu quero até o fim. Não precisa me curar mais não. Você está me entendendo, irmão? Eu sei que tem pessoas aqui que está sofrendo pelo Evangelho. E o Evangelho não deixa as marcas, amém? É provas, é lutas, mas é para uma coisa grande da tua vida. No meio da tua família, Deus vai fazer um milagre para o nome dele ser glorificado. Eu quero convidar a igreja agora para orar. Eu quero convidar a igreja agora para a gente conversar com o Senhor Jesus, para ele dar vitória à nossa família. Tem pessoas aqui que estão muito ligadas nos seus problemas, nas tuas lutas, mas eu estou me dizendo que grande vai ser a sua vitória se você se ligar com ele e prestar atenção no que ele está falando contigo, meus irmãos. Se coloque de pé, meus irmãos, vamos orar ao Senhor.
Oh, glória a Deus, aleluias. Aqui tem pessoas que estão no nosso meio que estão precisando da cura do Senhor. De calabasto, de canterébias. Aqui me revela o Senhor também que tem pessoas que estão no teu lado, mas você não está conseguindo ficar, não sabe se fica, não sabe se vai. E Jesus está dizendo que hoje te dá a resposta de calabasteia. Anda se me canta lapaias. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo umas vezes que não é ninguém. Eu tenho falado do valor que você tem. Canta, igreja, em nome de Jesus. Ele está em você, o Espírito Santo mora em você. A fé concebida, levante suas mãos para a gente entrar em adoração ao Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Soberano Deus e Pai que estás no céu, Pai maravilhoso e Pai glorioso, entramos em Tua presença. Ó Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome, Jesus, para o Senhor mover as águas, para o Senhor repreender as obras do mal, Senhor. Eu oro nessa noite, meu Pai amado, para o Senhor cumprir a Tua igreja com o Teu sangue. Eu oro nessa noite, meu Pai amado, para o Senhor renovar a Tua congregação. Eu oro nesta noite, meu Pai amado, para o Senhor repreender toda a obra, meu Pai, do adversário. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, em nome de Jesus Cristo Nazareno, meu Pai, está colocando as mãos sobre a número 29. Não se preocupe, eu não vou determinar como tarde. Parece que mora mais longe, aqui sou eu, né? Eu, minha esposa e meus 2 filhinhos, né? Parece que é que mora mais longe, né? Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 28 e 29. Amém? Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegrar, anunciar que Deus está curando neste lugar. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegrar, anunciar
Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 28 e 29. Amém? A palavra diz, né, irmãos? O título diz: a cura de um jovem possesso. Amém? E a palavra diz: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, amém? Respondeu-lhes: estas castas não podem sair senão por meio de oração e jejum. Amém, irmãos? Estou dando risada, irmão, mas não é na carne de gozação, não. Amém? Estou sorrindo aqui, o sorriso do Espírito Santo. Amém? A apresentação do Senhor aqui dentro, por causa que eu estava cantando Cordeiro de Fogo e me coloquei de joelho. Amém? Você está vendo aí, né, a luta, a peleja, a dificuldade para nós sentirmos a presença do Altíssimo. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e Pai que estás no céu, Pai maravilhoso e Pai glorioso, meu Pai, né, irmão? Quem parou mais da atenção ao Senhor, que chegou tão perto do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus deu ordem ao discípulo atravessar o mar para se encontrar com ele do outro lado, enquanto ele foi orar no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que houve uma tempestade sobre aquele barco, o vento e o mar estavam dominando o barco. A Bíblia diz que o barco já estava sem controle. Segundo a Bíblia, de repente Jesus vinha andando por cima das águas. A Bíblia diz que o discípulo estava tão desesperado que chamaram Jesus de fantasma. E agora o que aquilo ali é um fantasma? Jesus sinalizou: não, sou eu, não tem, mas houve um homem valente, cheio de fé, que estava sobre o barco, cujo nome dele é chamado Pedro. Ele fez prova do Senhor, dizendo: se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor. Jesus falou assim: então vem, Pedro, anda. Pedro começou a andar. Amém? Mas segundo a Bíblia, quando Pedro ia chegando próximo de Cristo, deu atenção mais ao vento, o mar começou a afundar. Jesus colocou ele, pega ele pelos seus braços, coloca sobre o barco e diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Está me entendendo, irmão? Para Jesus, Pedro foi homem de pequena fé, mas para nós, que fé tamanha que aquele homem teve de andar também por cima do mar. Quem concorda comigo, diga amém. Mas agora entramos em uma palavra, que esse homem de fé também estava no meio da mensagem. A Bíblia diz que tinha um jovem que estava possesso. Ninguém conseguia fazer nada. Eu sempre tenho no meu coração e na minha mente: tem coisas que é para o homem, mas tem coisas que é só para Deus. Amém, irmão? Eu não estou discordando, amém, irmão, como se eu fosse teólogo, discordando da Bíblia, da palavra de Deus, não. Mas eu tenho para mim, pastor Davi, que aquela libertação ali era só para Jesus. E a Bíblia diz que Pedro, João, Tiago já tinham até recebido uma parte da autoridade de Jesus. Mas segundo a Bíblia diz que os demônios eram legiões de demônios que estavam naquele jovem possesso. Diz a Bíblia que pegava o jovem, jogava na água, jogava no fogo, os lábios dele espumavam, tudo estava desgovernado. E a Bíblia diz que quando Jesus vem chegando, entrando na cidade que vem chegando, os escribas estavam em debate. Aí Jesus encosta e faz uma pergunta: de que você tanto está discutindo? Não, Senhor, é sobre os seus discípulos. Aí o homem toma a palavra e diz o pai do menino: não, porque eu trouxe meu filho para seus discípulos e nenhum deles pode ajudar o meu filho. Aquelas palavras, irmão, todo dia ela não sai da minha mente e do meu coração. O que mais me chama a atenção não é quando Jesus expulsa os demônios, não. O que mais me chama a atenção é Jesus pegando seus escolhidos agora e chamando a atenção. Geração incrédula e perversa.
fazer eu sofrer, duvidando do meu poder. Trazei aqui um menino para eu resolver agora a causa. A Bíblia diz: se pegaram o menino e trouxeram. Jesus começou a interrogar o homem, começou a conversar com o homem em alta voz. Me dá uma explicação há quantos tempos ele está assim. O homem começou a contar a sua história. Mas Jesus chama agora, quando o menino vem na direção de Cristo, Cristo faz os demônios parar. Chama os demônios agora e dá uma ordem: olha, deixa eles agora em paz e nunca mais volte. Que coisa gloriosa. Amém? Eu queria fazer uma pergunta aqui à igreja. Há quanto tempo tem algo na tua vida que não dá certo? Tudo está batendo errado, nada está dando certo. Porque tem coisas que às vezes é para Deus, mas às vezes também é para nós. Nesse instante eu falei na Bíblia, Apocalipse 3, versículo de número 20. O Senhor batendo na porta e às vezes não assa. Você quer ver uma coisa, pastor? Louvado seja Deus, se nós bem observar, de repente do nada vai surgir problema, que nós só vamos ter tempo para o trabalho, que vai trazer o nosso salário para alimentar os nossos filhos. Amém? Mas para Deus eu não vou ter tempo de vir fazer a vontade de Deus. Amém? Sendo que Jesus está falando, sem mim nada podeis fazer. Jesus, um certo dia, estava pregando de uma maneira tremenda. Ele pegava onde ele entrava, os paralíticos levantavam, mortos ressuscitavam. Daqui a pouco ele começa a dar um sermão, começa a pregar como é que tinha que fazer para entrar no reino dos céus. Agora todo mundo, 1, 2, 3, 10, 20, 100%, todo mundo indo para casa. E os discípulos se preocupou. Ele nada de parar, continuou pregando. Ele continuou pregando e disse: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor está pregando, está todo mundo indo embora. A pergunta é essa: vocês também não querem ir com eles, não? A Bíblia diz que ele não tomou a palavra e deu a resposta certa a Jesus. Para onde nós vamos? Que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não é essa aqui, irmãos, a palavra principal? Se de tudo o que é que nós podemos fazer, um certo dia Davi, ele pecou. Não era ele segundo o coração de Deus? Ele causou os pecados que dá até vergonha nós falar no altar, mas quando a igreja conhece a palavra, os pecados que Davi ele cometeu. E a Bíblia diz que o juízo de Deus chegou sobre Davi. Aí Davi, na hora de pagar o seu preço, Davi falou: olha só, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu quero ver na Bíblia alguém me mostrar qual peleja que Davi foi e perdeu. Até hoje eu nunca consegui contar, né, irmão? Todas as pelejas com aquele exército pequeno, 450 homens, se não me foge da memória. Mas toda a peleja que Davi, quando qualquer soldado estivesse matando um, Davi já estava em 5. Golias viu que foi bom. Amém? Quando ele veio pelejar contra Israel e contra Davi. Irmãos, quem está na presença de Deus não perde peleja. São os que mais sofrem, são os que mais passam com dificuldade. Mas não vamos ser geração incrédula e perversa, não. Vamos ser crentes dominados pelo Espírito de Deus, para nós receber a vitória. Tem hora que as provas são grandes. Eu vi o impacto que Cristo estava pelo João e Tiago, todas as pelejas que passava, ele só via aquela preguiça, aquela alegria, Jesus transmitindo alegria, felicidade. Teve uma missão que Pedro, João e Tiago, ele foi transportado com Cristo, irmão, arrebatado. De repente ele olha, vê Jesus conversando com Elias e com Moisés. A Bíblia diz que eles ficaram, irmão, espantados. O que é que está acontecendo aqui, Senhor? Aí daqui a pouco Pedro ofereceu até tenda para ficar os 3. Amém? E aquela alegria, eles começaram a temer. Eles entenderam que Jesus era o Filho de Deus. Mas de repente, quando chegou a hora, irmão, das últimas profecias, aí Jesus chama os 3 também de novo. Só Deus, vem cá, Pedro, João e Tiago, bora ali comigo orar.
Ficai aqui que eu vou ali orar. Só que quando Jesus ele estava, irmão, em oração, a Bíblia diz que Jesus, como homem, ele veio à morte, arrodeava o jardim do Getsemane. Irmãos, eu não conheço esse homem, essa mulher cheia de fé, irmão, que seja dominado pelo Espírito Santo de Deus, que ele não venha assim temer a morte, temer uma enfermidade, ainda que todos os médicos têm aquele sorriso amarelado. Quando fez o exame que deu câncer no corpo, o homem e a mulher ficam assim, ó, aterrorizado de medo. Jesus, como homem, ele está ali orando, conversando com o Pai. Ele olha para um lado, olha para o outro e diz assim: olha para o lado desse Pai, até a morte estás presente aqui. Continua a oração, Jesus olha para cima e diz: Pai, vamos ver uma conversa aqui, Satanás escutando, irmãos. Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim, mas se não for, não seja a minha vontade não, seja a sua. Quando ele voltou, primeiro ele deixou que a mensagem: se for possível, afasta esse cálice de mim. Quando ele volta para ver Pedro, João e Tiago, quando ele olha os homens naquele sono, que sono, viu? Amém, irmão? Aí Jesus acorda e diz: nem por uma hora vocês podem vigiar por mim. Observe que eu não estou criticando meus irmãos, não estou calando, não estou batendo em ninguém. Observe o quanto essa igreja está dormindo. Amém? Observe. Aí Jesus acorda, eu vou ali orar mais um pouquinho de novo. Diz a Bíblia. Jesus foi ter uma conversa com ele de novo. A Bíblia não diz assim, mas eu imagino no meu coração. Irmão, não entrou na história escrito na Bíblia, não. Mas no nosso coração, na nossa mente, se é que ligar com o céu, a gente dá para sentir que o diabo, louvado seja Deus, ele estava comemorando, está dando certo. Ele vai desistir, ele não vai sofrer por esse problema, ele vai desistir. Jesus voltou, disse assim: Pai, mas que não seja feita a minha vontade, não, seja feita a sua. Amém? A alegria de um pai e de uma mãe, irmão, mas é quando o filho obedece. Mas quando desobedece, dá aquela tristeza no coração, na mente, daquele desânimo, daquele desânimo de vida. Amém? Aí Deus olha do céu, olhando Jesus, falando e salvando a humanidade. Amém? Aí eu pergunto à igreja: Jesus ele desistiu ou ele foi? Ele não foi, irmãos? E a morte ela é terrível. Amém? Quando meu filho foi desenganado pela medicina que ele ia morrer, a minha esposa viu o desespero de uma morte. Tinha muitos médicos que estavam na sala do meu filhinho. Chegou uma criança, irmão, numa situação pior. Aqueles médicos saíram tudo da sala que meu filho estava, correndo tudo para a direção daquela criança, e estava aquele choque térmico que pegava assim no peito da criança, puf, e levantava. Pegava no peito, puf, levantava, e a outra gritava: vai doutora, vai, não para não, vai. De repente o aparelho parou. Que desespero. O pai e a mãe gritavam: a morte é assim, onde ela passa, ela deixa o sinal de tristeza. Amém? Mas Jesus ele tinha deixado uma profecia antes: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressurgir, vou dar vitória à minha igreja. Está na Bíblia, irmão, está escrito. Mas a Bíblia diz que o inferno estava em festa 3 dias e 3 noites, porque tinha matado o Filho de Deus. Mas ao terceiro dia o homem de branco ressuscita e fala: Satanás foi dado a mim todo o poder nos céus e na terra. Coloque a cabeça para eu pisar a vitória da minha igreja. Levanta a cabeça, igreja, a vitória é sua, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Se nós pegamos hoje a graça da Deus que tem até gravados, amém? Quando aquele homem que iniciou o barco branco, a qual Deus revelasse esse ministério, levantou, amém? Quando vinha para a Bahia ou para qualquer lugar, para qualquer estado, pregava a sã doutrina, amém, irmão? E provava que era a
as coisas de Deus. Amém? Hoje, eu não sei se vocês vão concordar, não é obrigado a concordar não. E o que nós não puder provar hoje, não se preocupa não, está chegando o dia do juízo final para a gente provar que essa doutrina é de Deus, provar que essa obra é de Deus. Eu sei, meu irmão, hoje estamos congregando, está Deus e o adversário dentro da igreja. Amém? Eu não sei se tem alguns que não vai concordar com o que eu estou falando. Amém? Você vê que tem cultos que às vezes, irmão, é travado. Quando outro dia eu vi, irmão, uma irmã que ela me contou que um espírito maligno chamado Tranca-Rua, ele entrou, sentou lá no canto, lá na igreja de uma pessoa e ficou no culto. Ele disse: você viu lá aquela vigília? Foi eu que estava lá e atrapalhei a vigília. Disse que foi pesada, irmã. Amém? Amém. E se nós não tivermos sabedoria, não tivermos o Espírito de Deus, estamos acabados. Ainda por misericórdia, Jesus ele está conosco. Amém? Você vê o quanto a igreja está dividida, né? Uma parte com compromisso, uma parte, me perdoe, meu pastor, me perdoe que essa expressão, uma parte com molequeira na obra de Deus. Amém? Mas isso aqui é coisa séria, irmãos. Amém? O Jesus que eu estou falando, a Bíblia diz que em Apocalipse ele diz: eu conheço as tuas obras. E dá a cada igreja uma mensagem. Amém? E a igreja da Filadélfia, ela ficou guardada na minha mente e no meu coração. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a sua coroa. Isso, meus irmãos. Amém? Era a igreja especial, o amor que Deus tinha pelaquela igreja. E Deus sabia o sofrimento daquela igreja. Quantos estão sofrendo ainda pela obra? Amém? Quantos estão com compromisso? É calúnia, tanta coisa. O que mais, pastor, me deixa triste é que os que têm mais compromisso com a obra de Deus é que muitas das vezes são mais caluniados, são mais criticados. Amém? Mas eu gosto de ver visão do Espírito, irmãos. Amém? Um certo dia, um jovem, ele é mais velho do que eu a idade. Amém? Aí ele passou para ser rodoviário, motorista de ônibus. Saiu da empresa que nós trabalhávamos. Não, eu estou certo para ir para lá, tal e tal. Eu sirvo a Deus que não sei o que, não sei o que de rapaz. Glória a Deus, aleluia. Eu estou sorrindo aqui, irmão, porque o Espírito de Deus ele está comigo. Levante suas mãos de vitória aí, levante. Amém? Levante. De calabasto de cantereias. De calabastela. Jesus, meu Pai. Se for da tua vontade, Senhor, revela, meu Pai, o profundo, o oculto escondido. Bate palma para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aqui tem uma pessoa que tu não cegaste, amém? Por causa da obra do Senhor e o que tu és na obra do Senhor, ou que muitos gostem ou não, mas tu és da obra do Senhor, o Senhor chamou. Satanás tentou cegar, Satanás já tentou meter em cadeira de roda, Satanás já tentou desviar, Satanás já tentou parar a caminhada, mas o Senhor assinou vitória para você. Onde está essa pessoa revelada? Que a vitória, eu vou orar pelo varão, eu vou orar, eu oro pela irmã, não me confirma, cadê a pessoa não quer vitória? Oh Jesus, eu vou orar, não me confirma, amém? Eu vou contar de 1 até 3, irmão, vou pedir para a igreja bater palmas. Eu conto 1, eu conto 2, não me confirma, eu conto 3, amém? Pode lá, ó, isso, lá, ó, vacina, eu vejo muito tempo, não ajoelhe ainda não, pastor, olhe para o altar aqui, levante e olhe para o altar, não ajoelhe agora não. Eu vejo naquele lado ali embaixo ali, ó, louvado seja Deus, me enterro, louvado seja Deus, mas o Senhor, louvado seja Deus, me mostrar ele bloqueando daquele enterro. O Senhor vai dizer, não é claro, o Senhor não ora só naquela área ali não. O Senhor me revela demônios
está contigo. Leva a vitória em nome de Jesus. Jesus está me dizendo aqui, irmãos, ó, uma pessoa, amém? Eu não sei do seu particular, amém? Eu não sei nada da tua vida, mas Deus me revela aqui uma pessoa que está aqui entre nós, amém? Tem espírito imundos que quer você trabalhar, mas não desiste, ele está trabalhando, ele faz reunião, ele vem perturbar, ele sua, faz que acontece lá para ver que tu volta a fazer a vontade dele, para fazer a vontade dele. Mas Jesus manda dizer que ele te escolheu, que ele tem quebrado barreira para te dar vitória. Onde está essa pessoa revelada? Você quer vitória? Não quer vitória essa pessoa revelada? São muitos demônios lutando, atribulando. E para tu saber que é Deus quem te revela mesmo aqui, que não é inventação, e nada como se eu pregar, o Senhor não revelar, vai todo mundo embora, porque já o Senhor já falou na palavra.